Sua primeira aula do ensino médio sobre química provavelmente começou com um breve adendo sobre a alquimia, e o professor deve ter falado algo como: na Idade Média haviam alquimistas que queriam transformar chumbo em ouro, e de certa forma são os precursores da química moderna, que é muito melhor porque não tem superstição. Na época eles não tinham o método científico que temos hoje, então a alquimia ficou para trás e a química é muito mais precisa, etc, etc. E posteriormente, se você se envolveu com psicologia ou algo espiritual, você deve ter ouvido algo como: alquimia nunca foi sobre transformar o chumbo em ouro de forma literal. Tudo são metáforas espirituais para a transformação da consciência. A verdadeira transmutação é a transmutação mental, pois tudo é mente. E já deve ter visto coisas como alquimia das finanças, alquimia mental, alquimia da culinária. E basicamente, os dois estão errados. A alquimia não é uma protoquímica e nem uma psicologia disfarçada. Deve ser encarada como algo à parte. É um caminho espiritual, é uma prática, uma filosofia, um movimento artístico e uma série de processos rigorosos e metodologia própria. A alquimia é um conjunto teórico e tecnológico que, embora almejasse objetivos que podem parecer extremamente idealistas, como a obtenção da pedra filosofal, a transmutação de matérias, a panaceia universal, o elixir da juventude, a criação do homúnculo, não deve ser interpretada de maneira totalmente literal, nem totalmente metafórica. A pedra filosofal, por exemplo, é frequentemente descrita nos textos alquímicos como uma substância tanto material quanto espiritual. Ela não só teria a capacidade de transformar metais, mas também de curar doenças e prolongar a vida. Além disso, é vista como um microcosmo do universo, contendo em si os princípios de toda a criação. A busca pela pedra filosofal, portanto, é uma busca tanto pelo conhecimento universal quanto pela transformação espiritual e material. Considerar a pedra filosofal apenas como um objeto mágico, capaz de transformar chumbo em ouro, é uma simplificação de um conceito alquímico muito mais complexo e profundo. Quando a alquimia é vista apenas como uma protoquímica, geralmente também há uma acusação de parte da ciência moderna de chamá-la de pseudociência. Esse tipo de afirmação faz com que pareça que a alquimia tivesse a oportunidade de usar um método científico, mas decidisse deliberadamente rejeitar o pensamento racional e empírico para se pautar na fantasia. De fato, alguns métodos da alquimia provaram-se posteriormente que estavam errados, mas chamar de pseudociência algo que antecede a criação da ciência moderna, que sequer consegue decidir exatamente o que é ciência, é anacrônico. Se formos definir, por exemplo, a ciência como a tentativa de entender a realidade, usando fundamentos teóricos, o método experimental, junto com um corpo de literatura e críticas produzidas por esses praticantes, a alquimia é sim uma baita ciência. Os alquimistas eram teóricos profundos sobre a questão da mudança e transformação de substâncias, buscavam aprender a verdade sobre tudo isso por meio de uma experimentação sustentada e cuidadosa. Muitas ferramentas, vasos, produtos químicos e processos encontrados hoje em todos os laboratórios de química têm sua origem nos laboratórios alquímicos da Antiguidade e Idade Média. O fato de algumas das suas teorias estarem incorretas do ponto de vista da ciência moderna não deve anular as suas realizações profundas e reais, incluindo a produção de ácidos, tintas, perfumes, purificação química. Essas realizações só foram possíveis devido ao rigor intelectual e empírico dos alquimistas históricos. A segunda questão envolve a afirmação de que a alquimia nunca quis a transformação da matéria,
que tudo é metáfora da transformação espiritual, etc. Aparentemente, essa ideia surge primeiro com a escritora inglesa Mary Ann Atwood, na metade do século XIX, e depois essa interpretação espiritual, psicológica, é ampliada pelo Carl Jung e seus seguidores. Mas não é porque a interpretação é psicológica e simbólica que significa que é correta e profunda. Psicólogos vivem escrevendo besteiras sobre o simbolismo alquímico. Esse belíssimo livro que possuo, por exemplo, que trata a respeito do mais belo manuscrito alquímico já produzido, expõe algumas dessas presepadas de psicólogos. Por exemplo, nesse manuscrito existem ilustrações em que cada processo alquímico é representado por um frasco planetário em que simbolicamente representam o que o alquimista deve fazer naquele momento. Também acima existem carruagens conduzidas por deuses helênicos que vão mostrar sobre qual planeta clássico se trata. Então, o deus Saturno é associado mitologicamente e astrologicamente ao dragão, e justamente dragões conduzem sua carruagem. Hermes tem como um dos seus animais sagrados o galo, e aqui são galos puxando a sua carruagem. Vênus é puxada por pombas. Só que, para psicólogos analíticos como Joe Cambray, presidente da Associação Internacional de Psicologia Analítica, abre aspas, essas figuras são, na prática, imagens da libido cuja energia deve ser canalizada para permitir que determinadas expressões arquetípicas se desdobrem durante as fases correspondentes do trabalho. E continua com a sua ignorância ao dizer que o fato de primeiro ser representada uma carruagem puxada por dragões, ou seja, Saturno, e depois por pombas, ou seja, Vênus, abre aspas de novo, representa uma mudança dos esforços para controlar a imaginação que é impulsionada reativamente por processos inconscientes e somáticos para um foco em empregar várias dimensões do narcisismo que serão necessárias para uma visão expandida do self que está por vir. Ou seja, é basicamente não entender nada de simbolismo astrológico, alquímico e mitológico e inventar uma interpretação por cima, sem comentários. Então, a psicologização excessiva da alquimia é, assim como no exemplo anterior, também anacrônica. Para entender a alquimia, devemos entender que, para o homem pré-moderno, está tudo interligado. A busca pela transformação material é também a busca pela transformação espiritual, e ambas são importantes e vistas como parte de um todo. O alquimista, ao pegar um ouro de qualidade inferior e realizar uma série de processos até limpá-lo, purificá-lo, transformar em um ouro de qualidade superior, se via como fazendo um favor para a natureza, pois para o alquimista é natural que o ouro, enquanto perfeição, seja lentamente formado embaixo da terra pela natureza. Então, acelerar esse processo era se ver como o ajudante, aliado da natureza. É algo interligado. A questão é que, para entender a alquimia, é preciso aceitar que é extremamente difícil separar o espiritual do científico. Adivinha sobre o que fala o livro Magia Naturalis, ou seja, Magia Natural, do Giambattista della Porta, do século XVI. Aposto que você jamais iria imaginar que um livro com esse título, Magia, fala sobre como funcionam alavancas, polias, engrenagens, como construir lentes de aumento e uma câmera escura que projeta uma imagem que é precursora da máquina fotográfica que temos hoje. O alquimista é como um cientista místico, ou talvez um feiticeiro empírico, unindo a razão com a espiritualidade e a magia com a experimentação. Um alquimista completo terá conhecimento filosófico, especialmente de hermetismo, terá conhecimento artístico e simbólico, terá uma vida espiritual, entenderá de espagíria e destilação de óleos essenciais, saberá fazer ungüentos, chás e remédios naturais, e se for mais avançado, saberá mexer com metais,
o que exige enorme conhecimento por ser perigoso para a saúde. A alquimia prática, operativa, muitas vezes exigirá equipamentos de destilação que podem chegar a pelo menos R$ 3.000. No entanto, algumas operações mais simples dá para improvisar com o que tem para começar. Se você tem interesse em se tornar um alquimista, vou deixar livros que li e recomendo e cursos que já fiz na descrição do vídeo. E quando eu mesmo fizer mais vídeos sobre alquimia, eu vou deixar aqui também. Fui!